O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos meditando o Evangelho de São João. Depois que Jesus instituiu a ceia, a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, João vem falando de Jesus, que Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Aquele que entra por esta porta será salvo. E hoje, João fala que Jesus é a videira. Hoje nós estamos observando que Jesus está revelando o mistério da igreja. E para explicar esse grande mistério que é a igreja, ele conta esta parábola. Porque no mundo atual, muitas pessoas pensam que a igreja é uma instituição humana e que vem para favorecer um grupo de pessoas. Sim, Deus instituiu a igreja, necessitando dos homens para dar continuidade no seu projeto salvífico. Mas a igreja, ela é uma instituição divina. Então Jesus, ele usa o exemplo da videira para falar do amor do Pai eterno por nós. E aí Jesus usa a comparação da videira, que é a planta que dá uva, e que nós falamos muito aqui de parreira, e para que um ramo ou um galho possa dar fruto, é necessário que ele fique unido ao tronco, e que de vez em quando passe por uma poda. A comunidade, que é a igreja, é como a videira. Por vezes passa por momentos difíceis
E esse momento é o momento da poda, necessário para que ela produza muitos frutos, e frutos de excelente qualidade. Por isso é necessário a poda. E o momento que acontece a poda, nós sabemos que dói. É preciso do remédio para curar essa cicatrização, para curar esse corte e ele ser cicatrizado. Aí a palavra de Deus vem para nos preencher a nossa vida. E Jesus, ele fala na parábola de forma muito clara: eu sou a videira e vós sois os ramos. E nós observamos, meus queridos irmãos, e somos inteligentíssimos para compreender, que não se trata de duas coisas diferentes. Não, de um lado o ramo e de outro lado o tronco, ou a videira. Não, são a mesma coisa, estão unidos. É preciso estar unido. Para que o ramo possa produzir frutos, é necessário ele estar unido ao tronco, a esta videira. Porque sem estar unido, não vai produzir fruto nenhum. Então a união, ela é fundamental. Só assim acontece que esse ramo vai receber a seiva para que ele possa produzir os frutos. Porque Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo que não produz fruto é cortado, assim ele seca, morre e ele é recolhido para ser queimado, ruína total. Não serve para mais nada, nem para lenha, é a ruína total. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer ligado à videira, assim nós também não podemos dar fruto, se não permanecermos ligados em Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, é pura verdade que Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então, meus amados, separados de Jesus, você não pode fazer nada para melhorar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua alma, a sociedade e também a sua relação com Deus. É preciso estar unido ao Senhor Jesus. Muitos tentam andar sozinhos, desligados da videira verdadeira que é Jesus, pensando que a sua bondade, discernimento irão produzir frutos, sem apoiar no ressuscitado. Estão enganados. Para produzir frutos de boa qualidade, precisamos manter unidos a Jesus Cristo. Jesus continua insistindo em dizer que devemos permanecer nele e que suas palavras devem permanecer em nós. Eu sou a videira e vós sois os meus ramos. E Jesus chega a dizer: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, aí podem pedir qualquer coisa e vocês terão. Pois o que o Pai mais quer é que nós nos tornemos discípulos e discípulas seus, para produzirmos muitos frutos. E é interessante nós observarmos também que da uva se faz o vinho. E aí você sabe muito bem, amado, que nós vamos ter vinhos de excelente qualidade e que custa caríssimos. Vamos ter também vinhos que não custam tão caros e que também são de boa qualidade. Estou dizendo que nós temos os santos
e que são aqueles que a igreja nos apresenta, como hoje São José, ou São Paulo, ou São João, ou o santo da sua devoção. São esses homens e mulheres que foram vinhos de excelente qualidade neste mundo e que são verdadeiros exemplos para a nossa vida. Temos também outros tantos, uma multidão enorme, por sinal, que não estão nos altares da igreja, mas que são santos. E que talvez você até conheça algum deles, talvez seja até algum membro da sua família ou da comunidade. Nós temos uma multidão de outros. Mas nós temos também algumas pessoas que não são vinhos de boa qualidade, é muito docinho. Os vinhos doces não são de boa qualidade. Por mais que você goste, não estou aqui para discutir gosto, estou aqui fazendo essa analogia. Os vinhos doces não são de boa qualidade, são os vinhos secos, os melhores, os mais caros. Os vinhos doces são aquelas pessoas que são dóceis, que são de bom relacionamento, mas elas não têm uma ligação com a videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas também tem alguns vinhos doces na comunidade, na família também. Tem, na comunidade nós temos muitas pessoas adocicadas e que se sentem e que acham que já são santos, que se julgam os melhores, mas são vinhos doces. Porque o autoconhecimento, a arrogância, o jeito de ser não deixa com que apareça na sua pessoa a presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós somos chamados a refletir sobre a nossa vida de cristão. Que tipo de vinho eu sou? E o que eu espero também da minha vida, enquanto filho do Altíssimo, enquanto estou ligado nesta videira, que é Jesus Cristo, e que o Pai é o lavrador e que vem para podar, para que nós possamos dar vinhos, uvas de excelente qualidade, para sermos os melhores vinhos. Então, meus amados irmãos e irmãs, tudo isso para dizer que Jesus é aquele que está no comando, Jesus é aquele que conduz a sua igreja, ela é dele, e ele utiliza de nós homens para o anúncio e a propagação do Evangelho. Então nós somos convidados a vivermos a nossa fé, a estarmos conectados, ligados na pessoa dele, porque se eu não estou ligado, eu não vou produzir um bom fruto. Então eu preciso estar ligado, porque senão eu acho que estou produzindo alguns frutos. Aqueles que estão desligados, ou os vinhos doces, acham que estão produzindo alguns frutos, mas na realidade não estão produzindo nada, porque são pessoas interesseiras, não são pessoas disponíveis na construção do reino de Deus, de uma sociedade justa e fraterna, não estão na construção da civilização do amor, simplesmente pensam em si. Então nós somos chamados a fazermos parte desta
parreira desta videira e sermos alimentados por esta seiva, que é o próprio Espírito Santo, e que nós recebemos no dia do nosso batismo. E é esse Espírito Santo que move até hoje a igreja, e a igreja somos nós, e é Jesus que continua no comando desta igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos olhar para a nossa vida. Sabemos que o nosso tempo é breve neste período em que nós vivemos aqui na terra, mas o Senhor Deus da vida, Ele que nos fornece e nos dá tudo, Ele também foi para a glória e lá preparou um lugar todo especial para cada um de nós. O amor de Deus é tão grande para conosco que você não precisa se esforçar para fazer nada. Tudo Ele nos deu. Quando você olha para este mundo, que é uma beleza, tudo que tem você não fez nada, não criou nada, tudo foi Ele que nos deu. E também na casa do Pai, onde viveremos eternamente, se nós formos esses ramos que produz bons frutos e que permitamos ser podados para produzir muito mais, Ele também preparou uma morada para nós. Nós não precisamos nos esforçar com nada. O que Ele quer, meu querido irmão, é aquilo que é tão difícil para as pessoas compreenderem e viverem. É que você, assim como eu, estejamos ligados a Ele. Você está ligado ao Senhor? É isso que Ele quer. Ele quer que nós ficamos com Ele. Ele quer que nós estejamos ligados nele. E aí é bom você refletir: eu estou realmente ligado ao meu Senhor, como Ele gostaria que eu estivesse ligado? Que muitas vezes, irmão, com todo carinho, com todo respeito, nós vamos encontrar pessoas que vêm na igreja só por interesse, ou porque vai exercer um trabalho, executar um trabalho pastoral, ou porque está doente ou desempregado, ou porque vem celebrar a Páscoa de alguém que já cumpriu o seu período aqui na terra. Então nós vamos encontrar muitos que buscam Jesus como se Ele fosse um pronto-socorro. Ele não é pronto-socorro. Ele é a videira. Ele é a videira. E se Ele é a videira, Ele quer que nós estejamos ligados nele. E estar ligado no Senhor é se assemelhar com Ele. Estar ligado no Senhor não significa, queridinho, que você não vai sofrer. Que tem gente que acha porque, eu não vou sofrer. Claro que você vai sofrer, Ele sofreu. Então, nós precisamos estar ligados a Ele. Ele quer que nós estejamos ligados. E é só você pensar, dica do padre, em um dia de 24 horas, como está a sua conexão com o Senhor? Só você refletir. Como está a sua conexão com o Senhor em um dia de 24 horas? Você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas... Daí, o que você faz com as outras 8 horas? Lógico que o seu trabalho
é um trabalho para a edificação do reino de Deus. O meu testemunho de vida no meu trabalho, ele é importantíssimo. Não posso ser um vinho doce no meu trabalho e querendo ser um vinho seco de boa qualidade na igreja e na família. Não, nós não somos bipolares na fé. Eu sou uma única pessoa. Assim como a videira existe, os ramos estão conectados nela, porque senão não tem como produzir os frutos, nós também não somos bipolares na fé. Então o que nós somos no trabalho, nós somos em casa, na igreja, na sociedade e até dormindo. E aí a pergunta é: o que você faz com as outras 8 horas que lhe sobram? É preciso refletir, meu irmão, porque talvez você ache que você é um vinho de boa qualidade e as outras horas que passam, você leva para a sua casa tudo aquilo que não presta, através dos meios de comunicação. Quantos irmãos nossos gastam horas e horas buscando aquilo que não presta nos meios de comunicação? Agora, como que eu quero ser um vinho de boa qualidade se o ambiente em que eu vivo não vai fazer com que eu produza as uvas boas? Posso produzir uvas azedas, e no lugar de ser vinho, vou virar vinagre. Então eu preciso estar bem ciente disso. Que talvez você venha à missa, tá, maravilhoso, Deus abençoe e continue vendo mesmo o que é para vir. É assim que o Senhor quer que nós vemos para a igreja é dele, e nós vemos aqui para alimentarmos dele. Só que quando eu saio daqui, eu já mudo totalmente. Não é assim. Eu preciso estar conectado ao Senhor, porque não tem como, meu querido irmão, acorda, você querer viver eternamente nos céus junto de Jesus, se você aqui não consegue viver alguns momentos com Ele. Não tem como. Coloque isso na tua cabeça. Se eu não fizer essa grande experiência de estar com Ele aqui neste mundo, atribulado diante de tantas situações, como que eu vou estar com o meu Senhor eternamente? Não vou suportar. Se eu não aprendo a orar, não aprendo a viver a palavra dEle, permanecer com Ele, eu não vou suportar ficar dEle. Inferno, ramo cortado, não serve para nada, queimado, nem para lenha serve. É Ele mesmo que diz, João capítulo 15. Então que Deus possa sempre continuar nos abençoando e nos iluminando a nossa cabeça, tocando no nosso coração, para que nós possamos estar continuamente conectados com Ele, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos alegres, que possamos estar sempre com o meu Senhor, porque Ele é o Senhor da vida, o Senhor da história, é aquele que realmente veio a este mundo para me salvar. Amém.